Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Genética Geral, do curso de graduação em Zootecnia. Nessa aula de número 13, nós veremos sobre detecção de efeitos. Na aula passada, nós vimos o que eram os marcadores genéticos, que basicamente eram polimorfismos detectáveis e herdáveis. Vimos também quais eram os tipos. Havia o morfológico, o citológico, o bioquímico e o molecular. Também vimos o que eram os marcadores moleculares, que nada mais eram do que aqueles polimorfismos que estavam presentes na sequência da molécula de DNA. A gente também viu o que se esperava dos marcadores genéticos, ou dos marcadores moleculares, ao menos, quando eles surgiram. Que se esperava que, uma vez que você fizesse uma primeira estatística entre o marcador e o fenótipo, essa estatística valeria para sempre, e que, uma vez que você no futuro coletasse uma gota de sangue, um bulbo de pelo, fizesse uma extração do material genético, fizesse uma análise dos marcadores moleculares, você já teria determinado todo o potencial daquele animal. Então, a gente viu também que ocorreram alguns problemas para exercer isso de fato na prática. Então, se você não lembra de tudo isso, é bom que você assista de novo a aula anterior antes de continuar essa aula. A gente também viu características que eram desejáveis nos marcadores moleculares. Um exemplo que a gente vai acabar comentando hoje são marcadores do tipo codominante, e aqueles que não são codominantes podem ser chamados de marcadores dominantes. O marcador codominante, para a gente lembrar um pouco, é o que? É aquele que você consegue diferenciar o homozigoto dominante do indivíduo heterozigoto. Quando o marcador é do tipo dominante, você não consegue, você só consegue separar indivíduos recessivos dos demais. Então, o heterozigoto não consegue ser separado do homozigoto dominante se o marcador for do tipo dominante. Então, codominância pode se tornar mais informativo, como a gente mostrou na aula passada. Mas, às vezes, é o marcador dominante que você conseguiu encontrar naquela região e que está te trazendo um resultado interessante. Você nunca sabe qual a técnica que vai permitir detectar um polimorfismo em uma região ou não. Quais os principais tipos de marcadores moleculares? A gente viu que tinha os baseados em hibridação, baseados em PCR e também em sequenciamento. E a gente depois acabou falando de algumas das utilidades. O principal que a gente falou foi sobre mapeamento. Hoje a gente vai falar de algumas outras utilidades importantes e como detectar efeitos de marcadores. Na aula de hoje, nós falaremos sobre detecção de efeitos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na aula de hoje nós veremos como, se tivermos de posse de um grande número de marcadores moleculares para uma população, como que a gente pode detectar qual desses marcadores está estatisticamente associado ou quais a características de interesse econômico, que podem ser características qualitativas, como por exemplo o tipo de uma proteína no leite, que pode possuir maior ou menor alergenicidade para as pessoas que o consomem, ou a síndrome do estresse suíno, ou até mesmo se os animais possuem chifre ou nascem mocho, né? Não teria tanta utilidade essa, porque já nasce com sem o uso dos marcadores, mas só para a gente ter alguns exemplos, né? Ou não sei que você quisesse já pegar uma amostra antes mesmo do indivíduo nascer.
Mas só para a gente ter uma noção, essas seriam algumas características qualitativas. E para quantitativas a gente poderia também ter uma associação, só que para quantitativas, como vocês viram na estatística, as características quantitativas de origem animal ou vegetal, elas seguem distribuição normal. Então, você não vai ter assim, ou tem chifre ou não tem chifre na quantitativa. Na quantitativa, você tem, por exemplo, ganho médio diário. Você pode ter indivíduos que estão na média, você pode ter indivíduos que ganham muito mais que a média, ganham um pouco mais que a média, que ganham muito menos que a média, que ganham menos, um pouco menos que a média. A maioria está próximo da média. Então, a região de maior probabilidade é próximo da média e as regiões de menor probabilidade são afastadas da média. Então, o que faz o indivíduo vir para cá ou para cá são duas coisas. É a genética dele, os genes que ele possui, o que está no seu DNA, e o ambiente, né? Algum estresse que possa diminuir a produção, diminuir o crescimento animal, alguma falha na fabricação da ração, algum período de déficit hídrico que faltou forrageira para um ruminante de qualidade, em quantidade e principalmente qualidade, teor proteico. E pode ter outros animais que tiveram algumas vantagens, né? Em relação aos seus pares, em relação aos demais, que podem jogar ele para a direita ou a esquerda. Nesse tipo de característica é muito mais difícil, porque o número de genes que influencia elas ao longo do DNA é muito maior. Então você não tem classes, é essa ou é essa. Você tem uma distribuição dentro de uma escala. Então nós veremos como utilizar ferramentas para detecção de efeitos qualitativos, que é esse, ou só dois efeitos qualitativos, ou quantitativo, que são efeitos dentro de uma escala. Esse aqui é governado por um ou poucos genes, enquanto esse outro tipo aqui é governado por um grande número de genes. Muitas vezes a gente nem sabe o número exato de genes que estariam relacionados. E nesse caso a gente utiliza geralmente marcadores moleculares. O objetivo, a ideia de utilizar eles é para descobrir os genes de efeito maior, aqueles que conseguem deslocar mais o animal para a esquerda ou para a direita em relação à média. Eles têm um grande impacto, né? Então, cada gene pode influenciar um pouquinho, né? Então, se tiver um gene que aumenta, por exemplo, a altura do animal, é claro que ele aumenta o peso do animal também. Então, alguns genes eles também podem influenciar mais com a característica. Alguns têm um efeito maior, outros têm um efeito menor na característica, né? Então, a gente vai ver como usar a associação estatística. Por quê? Olha, você não tem uma mágica para você descobrir qual é o efeito do marcador, você só olhou o que marcou, não marcou e você descobriu o que aquilo ali está fazendo. Não, quando tudo começou você tinha um polimorfismo, então você sabia que num animal pode ter uma forma dele e num outro animal pode não aparecer ou ter uma outra forma desse marcador. Então você separa esses animais em dois grupos. O que tem a marca, por exemplo, e o que não tem a marca. E aí, se esse que tem a marca possui uma média de produção muito maior do que o que não tem, e você encontra uma associação estatística, existe uma grande probabilidade de que você ter esse marcador ele está próximo de um ou mais genes que influenciam a produção dessa característica. Então você teria aí um QTL, que você não sabe se é um gene, 2, 3, você sabe que esse marcador ele está num local próximo a um ou mais genes relacionados à produção dessa característica, se é uma quantitativa. E se é uma qualitativa, você vai encontrar o quê? Maior frequência também de vamos supor que aqui tem a marca, aqui eu não tenho a marca. E aqui eu tenho a característica qualitativa e aqui eu não tenho. Nesse caso, você vai encontrar, por exemplo, maior frequência da marca quando você tem a característica
e não encontrar ela quando você não tem. Vão ser bastante indivíduos assim. Aqui você não encontra tantos indivíduos. Então, sempre que você encontra a marca, você também está encontrando, sim, ter a característica quando tem a marca. Ou poderia ser o contrário, né? A marca, a presença da marca está marcando não ter a característica. Então, você tem muitos indivíduos aqui e a presença e a ausência dela ter a característica. E aqui você não tem. Agora, quando é tudo equilibrado, tudo não tem uma relação de ter ou não ter, você não encontra uma maior razão entre um e outro, é tudo independente, então esse marcador provavelmente não vai estar associado a essa característica. Então a gente vai ver um pouco sobre isso, mas de uma forma bem simples, o mais simples possível, e a gente não vai abordar nenhuma técnica estatística que você não tenha visto ainda. Porque o objetivo aqui não é que você decore o nome do qual é o lançamento mais moderno que está sendo do momento, que daqui a 2 anos já vai ter mudado. Nosso objetivo é entender a lógica e como, de onde que isso vem. Então nós vamos usar técnicas estatísticas que você já viu na graduação para você entender a lógica do processo, e a partir daí você pode utilizar mais, pesquisar, aprofundar e utilizar a mais adequada para a sua situação e em diferentes momentos, quando você for precisar. Aqui eu trouxe o exemplo de uma espécie fictícia com apenas 2 cromossomos. Tal espécie não existe, mas eu preferi utilizar um exemplo fictício com apenas 2 cromossomos do que trazer, por exemplo, bovinos, um exemplo com bovinos contendo 30 pares de cromossomos. Por quê? Porque fica muito mais fácil trabalhar com um exemplo reduzido e sempre começar o estudo de uma forma mais simples, de uma forma mais inicial, não começar do final, começar do começo para conseguir entender bem. Nesse exemplo, nós temos o cromossomo, o primeiro é o C1 e o segundo de baixo que eu chamei de C2. E chamei de M1, M2, M3 até M9 os marcadores do primeiro cromossomo e chamei de M10 a M17 os marcadores do segundo. Então o primeiro cromossomo tem 9 marcadores e o segundo tem 8. Eles podem ter número diferente? Claro. Cada técnica ela vai encontrar um tipo de polimorfismo. Ela pode encontrar, por exemplo, ter uma enzima de restrição que cliva quando ela encontra aquele sítio específico no DNA que ela é capaz de clivar. Então ela pode clivar em mais de uma região e pode clivar em mais do que um cromossomo. Então cada técnica ela pode encontrar mais ou menos marcadores em um ou outro cromossomo e não necessariamente uma distância simétrica uns dos outros. Os cromossomos também, como você pode ver, podem ser de tamanhos distintos. Então eu trouxe aqui como se fosse um estudo bem incipiente e eu pergunto para vocês, aonde que está, por exemplo, o gene que nessa espécie fictícia determina a ausência ou a presença de chifres, sabendo que a ausência de chifre é dominante sobre a presença. O gene que define a ausência é dominante sobre o gene que define a presença de chifres. E aí, está entre os marcadores 8 e 9? Está entre o 13 e o 14? Como que a gente descobre isso? Então, hoje em dia, a maioria das espécies de interesse zootécnico estão sequenciadas. Então a gente sabe, a maioria dos polimorfismos existentes, a gente já sabe a posição dele certinho para de base. Aqui a gente vai começar lá do início, em que a gente ainda media as distâncias em centimorgas e via a porcentagem de recombinação entre os marcadores para determinar essa distância. E um pesquisador ia fazendo um trabalho, outro ia fazendo outro, e depois isso ia juntando para construir o resultado de vários trabalhos para construir o mapa. Certo?
E aqui, como que a gente vai fazer? Se a gente fosse pegar, por exemplo, vamos tentar fazer esse gene com o M5, vamos fazer a porcentagem de recombinação. Será que seria uma alternativa razoável? Vamos ver? Nas aulas anteriores, a gente falou sobre retrocruzamento. Então, o que a gente poderia fazer? Pegar os indivíduos que são recessivos para ambos, chifre e ausência da marca, e cruzar com indivíduos mocho e com a marca, que só nasce assim, de uma população que só nasce assim. Então ia nascer o quê? Tudo heterozigoto, mocho e com a marca. Nesse caso, o mocho, o caractere mocho é dominante e o marcador é do tipo dominante. Aí, o que aconteceria? Se a gente cruzasse de novo com indivíduos com chifre e ausência do marcador, ia acontecer o quê? Podia nascer indivíduos com chifre e ausência da marca, podia nascer indivíduos mocho e com a marca, que seriam duplo heterozigotos, e podia acontecer recombinação, que é o quê? Indivíduos que são heterozigotos, então vão apresentar um caractere dominante e outro recessivo. E vice-versa, aqui a gente tem um recessivo e outro dominante. Você faria isso nesse caso? Pensa bem, se a gente tem um gene e a gente quer descobrir onde que ele está e não tivesse nenhuma noção, será que essa seria a melhor estratégia possível? Porque a gente ia ter que pegar esses indivíduos, gerar um monte de descendentes, e se a gente parar para pensar, quantos genes a gente tinha lá? Se não me engano, eram quantos marcadores? Uns 18. Imagina se a gente fosse fazer esses retrocruzamentos para 18 vezes, uma para cada marcador. Imagina hoje que você tem marcadores com 100 mil marcadores, né? Para às vezes algumas populações com 100 mil marcadores. Não é razoável isso aqui, né? É claro que hoje existem até estratégias mais modernas, mas a gente vai começar tentando entender de onde que as coisas vieram e tentar entender a lógica relacionada. Então não é razoável você ficar fazendo esse teste para todos os marcadores para descobrir onde que está um gene dentro do cromossomo, um gene que ele mesmo não é marcado, mas próximo, pode estar próximo de um marcador. Então, olha só que interessante, aqui a gente trouxe aquela porcentagem de 2,5% de recombinação, mas poderia ser que se tivesse 0% de recombinação, poderia ser que você encontrou um marcador que está marcando exatamente o gene, né? Ou que está tão próximo que e o tamanho da sua amostra é pequeno e você não conseguiu encontrar nenhum caso recombinante. Então, não funcionaria utilizar retrocruzamento. Então, a gente tem que usar alguma outra ferramenta. Existem ferramentas mais modernas, mas a gente vai ver duas ferramentas estatísticas que você já viu. Uma você viu na primeira estatística, que é o Q². E a outra, que a gente vai utilizar em um outro caso, quando a gente quiser verificar efeito quantitativo, é a que você provavelmente está vendo esse semestre cursando a estatística 2, que é a análise de variância. Certo? Então a gente não vai usar nenhuma ferramenta estatística que você não tenha visto no curso de graduação em zootecnia. Então a gente tinha 100 animais com chifre e 100 animais mochos. 100 com chifre e 100 mochos. 100 com chifres e 100 mochos. Fazendo o Q² com os animais que tinham ou não
o marcador, o M1, o M2, o M9, nós descobrimos o quê? Que esses são os valores observados, 49, 52, 51 e 48. Então, 49 mais 51 dá 100. 52 mais 48 dá 100. 49 mais 52 dá 101. 51 mais 48 dá 99. Então, no total, a gente tem 200. Então, qual que é o nosso valor esperado se a segregação estivesse sempre sendo independente e não tiver relação na população, e você encontrar em maior frequência o marcador, encontrar também em maior frequência presença ou ausência de chifre. Então, 101 que multiplica 100 dividido por 200, a frequência esperada é 50,05. Vamos ver o próximo. Mocho e com a marca. 101 vezes 100 dividido por 200, 50,05. Vamos ver o próximo. Chifre e sem a marca. 51 100 que multiplica 99 dividido por 200, 49,5. E o último, 99 vezes 100 dividido por 200, 49,5. Aí a gente realiza o teste quadrado para verificar se existe, se é independente ou não, se quebra essa pressuposição. E aí a gente entra com os valores observados no quadrado e entra com os valores esperados. Então, o resultado do p-valor, utilizando a função do Excel, deu 0,6714. Aqui, 0,8875 no marcador 2. No marcador 9, 0,3961. O que quer dizer? Que nenhum desse cromossomo foi significativo. Então, muito provavelmente, esse não é o cromossomo em que se encontra o nosso gene-alvo que a gente está procurando. É assim que se faz hoje em dia? Não, a gente tem ferramentas estatísticas mais avançadas. Agora, o que adianta eu trazer uma estatística que você nunca viu, né? Então eu trouxe uma estatística que você entenda a lógica do que está sendo feito, como você poderia fazer para estar verificando essa possibilidade de encontrar ou não efeito associado. Vamos continuar e depois eu falo mais sobre isso. Além dos conceitos de genes e as suas formas alélicas, também é interessante a gente aprender para essa aula o conceito de genótipo. Como a gente viu lá naquela aula, primeira aula que a gente falou sobre as descobertas do Mendel, cada gene era carregado do indivíduo em cópia, né? Uma cópia vinha do pai e uma da mãe. Então, cada cromossomo homólogo tinha uma cópia desse gene. Então, os genes às vezes podem ter, estar presentes em homozigose, ou eles podem estar em heterozigose. O que seria homozigose? Homozigose é quando os dois homólogos lá, quando a gente vai no locus em cada um desses cromossomos, eles têm a mesma forma alélica. E heterozigoto, quando o pai doou um cromossomo e a mãe do outro, e quando você vai lá naquele locus, que é aquela posição no material genético, né, onde está aquele gene, um gene tem uma sequência e o outro gene tem uma sequência diferente. Então, eles têm formas alélicas distintas, né? Então, isso é importante. E o conceito de genótipo ele pode ser mais simples ou pode ser amplo. Por exemplo, quando a gente fala para o indivíduo ser mocho ou possuir chifres, a gente está falando de um gene só. Então, o genótipo pode ser Czinho, Czão ou Czão. Mas o conceito de genótipo ele pode ser mais amplo. Se a gente pensar em características governadas por um maior número de genes, então eu poderia ter genótipos
considerando, olha, o genótipo 1 aí, ó, azão, azão, bezão, bezão. O genótipo 2, azão, azinho, bezão, bezão. O genótipo 3, azinho, azinho, bezão, bezão. E aí eu poderia continuar aí. E se eu pensar em reticências aí, ó, pensar que além do gene azão, azinho, do gene bezão, bezinho, do gene czão, czinho, eu teria o Z, o ZA, o ZW, o ZZ, e aí eu continuaria para frente aí com um volume muito grande de genes. Aí eu já estou aí pensando no genótipo 1 bilhão, ó, a possibilidade. Então a possibilidade de combinações, quando eu aumento o número de genes, ela vai, as possibilidades de genótipo estão aumentando, né? Então o genótipo ele pode ser um conceito mais restrito, pensando em um gene só, ou eu posso utilizar o genótipo pensando em todo o DNA do indivíduo, ou eu posso pensar no genótipo pensando num conjunto de genes, 3, 6, 10, que estão relacionados à expressão de uma característica. Então ele é um pouco amplo e pode variar esse conceito, de acordo com a sua necessidade de uso. Aqui nós vamos ver para um gene só, porque a gente tem que começar do simples para depois ir para o complicado, né? Não adianta nada a gente começar numa bagunça danada e não entender nada. Então vamos começar sempre do mais fácil e caminhar em direção ao mais difícil. Vamos fazer um intervalo pequeno para descansar e logo voltamos na parte 2 com o resultado estatístico para o maior número de marcadores e com o exemplo de um outro tipo de marcador molecular.